Olá, sou Jefferson Holanda, tenho 22 anos e sou aluno do curso de Geografia da UFC. Eu entrei no 2021.2, né? Então foi num contexto ainda de pandemia. A gente entrou e esse primeiro semestre ele foi virtual, né? E antes eu já não tinha caído a ficha, né? Que eu tinha passado e ainda entrei num contexto de pandemia, então entrei meio confuso. Mas a primeira vez que eu vim para o campus aqui do PSI foi uma experiência assim que nos abre os olhos, né? Então a gente percebe a grandeza, né, do campus e fica admirado muitas vezes, né? Então passar na UFC foi essa experiência, né? Num primeiro momento não tinha acreditado, né? E, inclusive a UFC é muito renomada, né? Fica meio assim, mas ter chegado nesse ambiente e estar nesse ambiente é muito interessante e nos enriquece a cada dia. A gente percebe o quanto o campus ele é diverso, né? De pessoas das mais diversas regiões, dos mais diversos setores de Fortaleza, do Ceará, de outros estados, de outros países, né? E as cotas, especialmente, ela é essa política pública que propicia a diversidade, né? E propicia que grupos que foram historicamente marginalizados tenham acesso exatamente à universidade, né? E isso é importantíssimo, porque esses grupos os que verdadeiramente produzem ciência, produzem conhecimento, né? Então, eu penso, e a impressão que eu tenho, é que as cotas, né, ela é talvez a política pública mais importante da educação hoje, sabe? E a gente tem que lutar e tem que valorizar cada vez mais, porque, querendo ou não, tem alguns grupos da sociedade que acabam desvalorizando, né, essa grande política pública. A gente costuma dizer que a universidade ela também é um ambiente político, né? Mas não é político partidário, né? É político no seu sentido mais amplo, né? É político no sentido do debate, né? Da discussão construtiva. Então a gente que está no centro acadêmico, e eu também já fui de grêmio estudantil na época do ensino médio, né? E tanto o grêmio estudantil quanto o centro acadêmico são ambientes em que a gente pode se organizar, né, com pessoas e aí perceber algumas questões na própria universidade ou na própria escola que não estão de acordo com a nossa vida, né? Então, tanto o centro acadêmico quanto o próprio DCE, o Diretório Central dos Estudantes, ele propicia essa discussão, né, e propicia caminhos para que a gente possa cada vez mais ter um ambiente de bem-estar para os estudantes. Primeiramente, que é uma intervenção, né? Então, ou seja, você coloca um reitor que não foi eleito, né, pela comunidade acadêmica da UFC, né? Então, a própria presença de um interventor, ela já é um pouco intimidadora, né? E quando a gente analisa a gestão do reitor, desse reitor específico, a gente percebe que foi uma gestão, por parte dele, que não se comunicava, que não se debatia com os estudantes. Então, os espaços foram cada vez mais segregados, né? O contato com a reitoria por parte dos estudantes ficou cada vez mais escasso. Intervenções nunca é a solução, né? Por isso que hoje a gente fica mais feliz porque teve, né, a eleição e, portanto, temos um reitor que foi escolhido pela universidade. Muitas vezes a gente entra na licenciatura por conta de outros professores, né? Parte dos que estão aqui na licenciatura tiveram professores magníficos, né? Na época da escola, na época do ensino médio. A minha aspiração, né, é exatamente para ser professor pode ser do município, pode ser do estado, se Deus quiser pode ser federal também. Costumo dizer que assim, siga suas pretensões, né? Se não for para o curso de geografia, que seja para outro curso. Mas estar na universidade é muito importante, né? Porque nos propicia uma formação, né? Portanto, a partir da formação, ter um emprego, né, talvez mais renomado, com melhor remuneração. Eu dou aula, né? Então eu sempre digo para os alunos, né, façam de tudo para estar na universidade, né? Porque esse universo de possibilidades que a universidade traz
ele é fundamental, tanto do aspecto profissional, né, tanto do aspecto pessoal também, né? São universos diferentes, possibilidades diferentes, tanto de atuação quanto de reconhecimento.